coisa muito interessante é que a vida do cristão ela é cercada por dificuldades. E essas dificuldades, muitas vezes, elas não são tratadas na igreja, né? Porque algumas igrejas elas acabam tendo outras perspectivas, né? E ou senão acaba passando batido, né? Então, são dificuldades que nós que somos cristãos nós temos, e o grande problema disso tudo é quando essas dificuldades elas a gente acaba mascarando elas e se colocando em uma armadura que não existe, aonde eu me coloco em um local, numa posição que eu não vou passar por dificuldades, ou eu acabo tentando trazer as minhas vontades para dentro do cristianismo. E aí nós temos uma situação muito comum em outras religiões, que é a entidade, né, o Deus que essas pessoas elas acreditam, fazendo a vontade da pessoa de acordo com um tipo de sacrifício, de acordo com um tipo de penitência, ou de acordo com algum tipo de situação que essa pessoa ela faça, né? Exemplo disso, nós temos os deuses gregos romanos, que se eles não fossem cultuados, eles deixavam de existir. E nesses tipos de panteões, é muito comum, panteões que falam são deuses, né? Então você tem os deuses gregos, você tem os nórdicos, os egípcios, e dentro desses outros deuses que existem em outras religiões, é muito comum você ver deuses que têm características humanas. Continuando com os deuses gregos ali, o deus principal para essa religião, para essa cultura que hoje praticamente não existe mais, era Zeus, o deus do trovão, do raio. E uma coisa que Zeus gostava de fazer era pular cerca. Então Zeus ele era um deus que, hora ou outra, ele pulava cerca. Ele deixava o Olimpo, que era o local que ele ficava, e ia em certos locais para poder ter relações com seres humanos. Aí surgiu aqueles semideuses que acabaram depois virando super-heróis da Marvel, né? O Hércules, enfim, entre outros aí. E isso é uma característica desses deuses, né? Desses panteões. E é totalmente diferente com aquilo que acontece no cristianismo. Aqui nós temos um Deus verdadeiro, e além de tudo, ele não tem a necessidade de ter a nossa presença. Ele não tem a necessidade de que, assim como igual os deuses gregos tinham a necessidade de serem cultuados para continuarem existindo, Deus, sem nós, ele continua sendo Deus, e nós, sem Deus, nós não somos ninguém. Então, a gente acaba colocando, a gente teve também muita questão de sincretismo religioso, né? Algumas pessoas misturam práticas de uma religião na outra, e aí isso acaba gerando esse tipo de comportamento. E aí são coisas, dificuldades que nós temos dentro do cristianismo. Eu vou estar abordando algumas delas, e a gente acaba não conseguindo lidar por causa dessas questões sociais, filosóficas ou até mesmo regionais, né? Então vamos lá. Para a gente poder começar o nosso estudo de hoje, eu pedi aos irmãos para que possam estar abrindo o livro de Isaías 41:10, capítulo 41, versículo 10. Fala o seguinte:
não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Fechar os nossos olhos para poder estar fazendo uma oração, para a gente começar. Senhor Deus, que o Senhor possa nos abençoar nesse culto, que o Senhor possa nos dar direcionamento, discernimento, que o Senhor possa proporcionar para a gente sabedoria, que não seja eu falando, que seja o Senhor, que o Senhor possa estar à frente dos nossos pensamentos, que o Senhor possa nos conduzir para que esse culto ele seja um culto abençoado, de acordo com o que fala a tua palavra. Te agradecemos mais essa oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, para a gente começar, nossa primeira dificuldade é a prosperidade. A prosperidade, ela é algo que o cristão, muitas vezes, ele não sabe conduzir, o cristão, ele não sabe direcionar. Porque muitas vezes nós acabamos, primeiro, confundindo, né, o que seria a questão da prosperidade. Porque nós temos desejos, nós temos vontades, né? E muitas vezes essas vontades elas são exclusivamente egoístas. Muitas vezes essas vontades elas são em ferir o meu colega de trabalho, em prejudicar o meu próximo, para que eu possa prevalecer sobre ele, para que eu possa ganhar aquela vaga de emprego, né? E aí, muitas vezes nós nos colocamos em uma situação onde eu oro a Deus, Senhor Deus, me dá aquela vaga daquela pessoa, me dá aquele emprego, mas eu às vezes não penso que para Deus me dar aquela vaga, aquele emprego, de acordo com a minha vontade, eu teria que estar tirando uma pessoa daquela vaga. Então a gente não se preocupa com o próximo. Nosso interesse é conosco mesmo. Nosso interesse é com aquilo que eu quero. Então muitas vezes o cristão ele não sabe lidar com essa questão da prosperidade. A prosperidade na Bíblia é um conceito amplo que vai além de riqueza material e riqueza espiritual. Porque a prosperidade para a gente, ela não é somente falar em dinheiro. Prosperidade é também você ter uma família próspera, uma vida próspera, uma vida espiritual próspera. E também lá na frente nós vamos falar sobre a parte financeira. Sobre a parte da prosperidade espiritual. Em Provérbios 10, 22, nós temos o seguinte: a bênção do Senhor é que enriquece, e com ela não se acrescenta dores. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então nós temos aqui dois exemplos claros, dois versículos que nos orientam a buscar a Deus. Porque, em primeiro lugar, uma coisa que o cristão ele não sabe é lidar com a prosperidade espiritual. Porque o cristão ele acaba acreditando que prosperidade espiritual está no fato de ter um cargo na igreja, está no fato de exercer alguma função, está no fato de conduzir outras pessoas, está no simples fato de ter poder. Ser um cara, o bambambam, estar com o nome nas mídias, e isso não é prosperidade espiritual. A prosperidade espiritual, ela está quando eu coloco Deus como centro da minha vida. Ela está quando eu coloco Deus como sendo meu alvo principal, independente da situação, independente do ambiente, independente do que aconteça, ele continua sendo meu principal alvo. Essa que é a prosperidade espiritual.
É quando você lê aqui, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. Então, buscar primeiramente a presença de Deus é aquilo que muitos cristãos têm dificuldade. Porque às vezes o objetivo está em outra coisa. Às vezes o jovem, o adolescente, ele vem para a igreja buscando uma pessoa para se relacionar. E vice-versa. Às vezes o cara, ele está aqui na igreja com a família dele, não porque ele está querendo buscar a presença de Deus, mas é o camarada que está aqui na igreja porque ele acha que aquele ali é um ambiente saudável para poder deixar a família dele. E aí a igreja, ela se transforma numa creche para essas famílias. E nós que estamos em um processo de crescimento, nós que estamos aqui hoje, nós iremos passar por isso. Nós teremos pessoas que vão estar vindo para cá, não com o intuito de buscar a Deus, mas com o intuito planejado de colocar a família dele em um local onde ele vê que é um local seguro para ter um convívio. Mas aí você vai ver a vida do cara está toda porca. Você vai ver o comportamento do cara, o cara é pior do que um vagabundo aí fora. Mas o interesse dele é o quê? Não, vou deixar minha família ali, porque ali a minha esposa ela vai se relacionar só com irmãs da igreja, o meu filho vai se relacionar somente com o pessoal da igreja, e eu vou estar tranquilo. E aí muitas vezes o pastor, os líderes espirituais, além de ser líderes espirituais, eles têm que acabar assumindo uma função de pai. Ou, infelizmente, o que a gente vê muito, pastores aproveitando disso. E aí se aproveitam e se colocam como uma figura paterna. E pronto, dali fica fácil para poder manipular e fazer o bem. Uma das coisas que a gente, quando a gente trabalha com projeto social, a gente mais percebe que acontece é a ausência da figura paterna. Não estou falando que as mulheres elas não são importantes. Muito pelo contrário, só é 50-50, 50-50. As mulheres elas têm tanta importância na vida da criação dos filhos quanto os homens. Só que é uma coisa que tem que ser feita pelos dois. E na psicologia, nem sempre a gente entende que o homem faz a figura paterna. Às vezes é a mulher. A mulher que é a figura paterna e o homem é materno. É o cara que cuida, que abraça, né, que dá carinho. E o outro, chapéu. Põe regra, limite. E, infelizmente, hoje, nas comunidades carentes, a gente tem isso. Uma ausência da figura paterna. E muitas igrejas estão entendendo isso. Então, prosperidade espiritual, ela está ligada a partir do momento que eu busco 100% de Deus. Quantas vezes eu lembro de Deus no meu dia? Quantas vezes, não é nem orar não, mas quantas vezes eu lembro de Deus? Para você se ajoelhar e ficar uma hora orando, quantas vezes eu lembro de Deus? De agradecer pelo dia. Porque se eu não tenho isso, eu não sou próspero espiritualmente. Se eu não tenho uma relação íntima com o Espírito Santo de Deus, se eu não busco a presença dele, eu não sou próspero espiritualmente. Porque a prosperidade espiritual, ela se baseia nisso, em buscar a presença de Deus. E aí, a gente entra num outro ponto que é a prosperidade da saúde. Que é uma outra
nós cristãos temos. Nós nos colocamos como superiores, muitas vezes temos uma postura extremamente soberba, e a gente esquece que nós também erramos. Exemplo disso, uma coisa que, não sei vocês, mas eu, na minha família, era crente. Não, se virou crente, você vai comer pra caramba. Porque o crente era conhecido assim. Não sei se é até hoje, mas até um tempo atrás, quando a gente estava lá, que a gente tinha uma parte da minha família que bebe, bebida alcoólica, e tinha outra parte que não bebia, que são os crentes. E aí, quando juntavam numa festa, enquanto uns bebiam, outros, antes da festa acabar, estavam fazendo marmita para levar para casa. E aí, quando a gente vai olhar o texto bíblico, a glutonaria é pecado. Comer em excesso, comer além do que o corpo precisa. A glutonaria é pecado. E o cristão, ele é reconhecido, o evangélico, ele é reconhecido, inclusive de forma taxativa, como um cara que come demais, come em excesso. E aí a gente vai para a Bíblia e nós vemos Jesus falando que glutonaria é pecado. E muitas vezes a gente não se atenta a isso. Porque é muito mais fácil eu me preocupar com qualquer outra coisa do que com a minha própria saúde. Do que eu ter prosperidade com a minha saúde. Do que eu estar bem com a minha saúde. Em Provérbios 17, 22, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. E quando aqui está falando de espírito abatido, não é espírito abatido de depressão não, porque não somente, mas as tristezas elas vêm também com doenças. A gente está bem, até a gente ir no médico, o médico falar assim, vai ter que fazer biópsia. Aí você já fala, não é câncer. A pessoa não dorme. A gente está bem até se deparar com uma enfermidade. E quando a gente lê esse versículo aqui de Provérbios, coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. É quando a gente vê que a pessoa, os médicos, aqui até costume de falar isso, quando você está no hospital, às vezes a pessoa está na UTI, às vezes ela até está bem, mas ela começa a botar na cabeça dela que ela vai morrer, que ela vai morrer, que ela vai morrer, e a pessoa só vai definhando. A mesma coisa acontece com o contrário. As pessoas elas se deparam com uma situação grave de saúde e elas colocam na cabeça dela, não, disso aqui eu saio. O pastor que falou semana passada, que a doença, eu não tenho a doença, né? Eu estou com a doença no momento aqui, mas eu não tenho doença. A doença está comigo não. E é justamente essa visão. E aí são dois pontos. Porque no primeiro nós não sabemos ter esse controle, esse cuidado com a nossa saúde, esse cuidado com o nosso eu. E quando eu estou pregando aqui, eu estou me incluindo no pacote. E aí, daqui a pouco vem o segundo ponto, que é o momento de provação. Eu não me cuidei, fiquei doente. Provação de Deus. Que lamúria. Você quer o quê? A gente não se cuidou. Não é provação não, falta de exercício físico.
E aí a gente começa a transferir a responsabilidade daquilo que são nossas atitudes para o diabo. Eu acredito que a partir do momento que eu aceitei Jesus, eu tenho Jesus na minha vida, o diabo tem poder sobre mim. Daqui para lá, meu irmão, é consequência das minhas atitudes. Eu acredito sim. E o diabo lá tem o poder de colocar a doença em mim? Maluco? Eu acredito no Paulo. Isso não, cara. Mas é muito mais fácil que ele. É muito mais fácil. Não, é o diabo. A pessoa passa por qualquer outra situação, não é o diabo. Vamos orar que é o diabo. Botar o óleo giro, que é o diabo. A gente acredita em orar os enfermos, né? A unção dos enfermos, a gente acredita nisso. Mas tem coisas que é o diabo. E aí, quando as coisas vêm, quando a situação grave vem, a doença, ou até mesmo a morte, é o momento onde nós duvidamos de Deus. É o momento onde nós perdemos a fé em Deus. É o momento onde fala: Deus, por que você me castigou? Deus, por que você fez isso comigo? Não, meu Deus, agora eu estou com câncer de pulmão, por que o Senhor me castigou? E a pessoa fumava 3, 4 cartelas de cigarro por dia. E aí a culpa é de Deus. Além disso, outro ponto para a gente poder finalizar essa questão da prosperidade, um ponto mais delicado que tem, é a prosperidade financeira. Para a gente poder começar a falar sobre esse tema, vamos para o livro de Gênesis, capítulo 26. Eu já falei, eu acho, umas 2, 3 vezes esse texto aqui, sobre Isaac, né? Vou ler aqui rapidinho. E tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes e os chamaram seu pai. Cavaram, pois, o servo de Isaac, aquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar confiaram com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também confiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não confiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Irmãos, quando a gente fala, deu horário muito, esse horário que vocês passam. Quando a gente fala de prosperidade financeira, a gente tem que falar de trabalho. A verdade é essa. Na Bíblia, prosperidade financeira, ela está relacionada com o trabalho. Não existe a possibilidade de você fazer qualquer ato religioso para poder fazer com que você ganhe dinheiro, a não ser trabalhando. E quando a gente fala que na Bíblia a prosperidade financeira ela está relacionada a trabalho, é porque o cristão ele deve ter um comportamento diferente. O cristão ele deve cumprir o seu horário de trabalho, porque o cristão ele deve cumprir a sua palavra. Se ele combinou no contrato de trabalho que ele chega às 7 e sai às 17, ele
vai chegar às 7, ele vai sair às 17. O cristão, ele trabalha, ele não fica mocegando. Porque o cristão ficar mocegando é ele estar enganando o patrão dele. Porque quando ele assinou o contrato de trabalho, ele assinou aonde ele iria trabalhar de tal hora a tal hora. Irmãos, eu sou gerente financeiro, eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Eu nunca vi uma pessoa que cumprisse esses dois tópicos não se desse bem na empresa. Nunca vi. A pessoa que chega cumpre seu horário e a pessoa que trabalha, quando ela cumpre simplesmente esses dois tópicos, vocês podem ter certeza, elas serão visadas no seu emprego. E a partir daí é que vem a prosperidade financeira. Porque a partir daí é que essa pessoa ela vai ser visada no emprego, pode receber um aumento, ela pode receber uma promoção. E são atitudes simples, que é obrigação do cristão. Chegar no seu horário, cumprir o seu horário e fazer aquilo que foi disposto a fazer, que assinou um contrato de trabalho. Da mesma forma, aquele que é comerciante, nós temos Paulinho que é comerciante. Se todos os mercados vendem uma Coca-Cola a R$10, Paulinho não vai colocar 15. Porque seria má fé da parte dela. Pelo amor de Deus, só usando um exemplo. E aí, como que essa pessoa vai ser próspera? Como que essa pessoa ela vai crescer? Se ela age de má fé? Se o interesse dela é sacanear as pessoas? O interesse dela é pegar o dinheiro e botar no bolso. Como é que essa pessoa vai crescer? Não cresce. Agora, se ela age em cima da justiça, ela cresce. Se ela é justa, ela vai crescer. Porque as pessoas irão ver isso. E isso, gente, não é coisa que só o cristão faz, não. Isso é coisa que o próprio ímpio pode fazer. Tem gente lá da minha equipe de trabalho que os caras trabalham mais do que eu. A gente tem o nosso horário, tem gente que chega, o meu horário é de 9 a 5, tem gente que chega lá às 7. E são pessoas que acabam se destacando. Não existe como uma pessoa não se destacar dentro da empresa cumprindo aquilo que foi proposto no contrato de trabalho. Sendo honesta, trabalhando. Isso é prosperidade aqui dentro da vida. Porque a prosperidade financeira aqui está relacionada ao trabalho. Se existe qualquer outra coisa, qualquer outra patifaria em relação a isso, é mentira. Se não for para você mudar de vida, mudar de caráter e exercer aquilo que está descrito na Bíblia, ser justo, ser honesto, se não for para poder ser isso, é palhaçada. Porque relacionado à prosperidade financeira é trabalho. E muitas vezes é você ser honesto com você mesmo. Porque quando você vai fazer um curso, chega lá e você fica mocegando, você está enganando a você mesmo. Não é nem os outros. Os outros pode ser depois. Porque informa pelas coxas e aí é um péssimo profissional no mercado de trabalho. Então, isso que é prosperidade financeira. É você ter a sua vida profissional regrada no Senhor. Mas isso vai acontecer quando você for verdadeiramente convertido a Deus. Porque para poder ter isso aqui, é mudança de caráter, mudança de atitude, mudança de postura. E isso aqui acontece quando Deus está na sua vida. E aí, a gente lida com situações, da mesma forma que eu falei com vocês, que eu ouvia de forma vexatória que o crente, ele é guloso. Já ouvi diversas vezes isso, eu acredito que todo
já ouviram essa brincadeirinha, né? Inclusive o próprio crente falando que festa de crente tem que ter 3 vezes mais comida. A gente também vê aí fora do mercado de trabalho na hora de contratar. Chega lá o camarada com o currículo dele, quando vai ver, não sei por que às vezes a pessoa fala que ela é crente. Não sei se é para poder ganhar algum tipo de, não, eu sou crente, ó, isso, aquilo. Mas pelo contrário. Aí a pessoa vai lá e pisa na volta. E aí quando a gente chega lá fora, a gente escuta de pessoas que fazem processo seletivo, ó, os camaradas que falam que é crente são os piores para trabalho. Se escondem atrás da religião. Na hora de fazer entrevista, é crente. É abençoado, não a empresa em nome de Jesus, que empresa de Deus, caiu na minha vida, na minha família, mas passa 2 meses, rapaz, é o diabo em pessoa na empresa. Fofoca, mente, falta, não cumpre horário, faz intriga, faz confusão na empresa. Só que é muito mais fácil fazer o quê? É muito mais fácil eu vir 3 quintas-feiras aqui no culto da Rosa Ungida, não sei lá o que das quantas, para eu poder ganhar um aumento do trabalho. E aí eu venho todas as 3 quintas-feiras e na sexta-feira eu chego atrasado. E aí não tem como ser próspero financeiramente. Porque isso aqui que é prosperidade financeira. Porque se Deus ele não manifestar na minha vida em qualquer outra área, nenhuma dessas áreas serão próximas. E infelizmente a gente acaba se deparando com a parte vexatória da coisa. Infelizmente, a gente chega e lida com pessoas, às vezes a gente escuta até piadinha, que às vezes a pessoa que faz processo seletivo não é crente. E aí, sua turma lá, para fazer igual os camaradas que fizeram na última empresa que eu trabalhei. O cara trabalhou 1 semana e foi para o banheiro. Até hoje estou procurando esse cara. Não voltou nem para poder receber os dias trabalhados. Era crente. Pelo menos ele falava. Então são coisas que a gente encontra dificuldade. E a gente, infelizmente, não consegue se adestrar nisso. Outro ponto muito importante: as dificuldades em comunhão. Nós estamos numa geração, num momento, vamos falar aqui agora, porque isso aqui a gente já via já em outras situações, mas hoje parece ser um pouco mais a questão da comunhão, do amor ao próximo, de você olhar para a pessoa que está do seu lado e você sentir a vontade de que essa pessoa ela passe pelas mesmas experiências boas que você tem passado. Romanos 12, 15 a 21 diz o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos a humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não os vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor.
Portanto, se o teu inimigo estiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixeis vencer o mal, mas vença o mal com o bem. O próprio texto fala que nós temos que trabalhar na nossa comunhão. Nós temos que trabalhar o cuidado com o próximo. Nós temos que olhar para o próximo e desejar para ele coisas boas. Se é uma pessoa que você passa na rua e você dá bom dia e ela não responde, não tem problema. No outro dia você dá bom dia de novo. Uma hora essa pessoa vai ficar com vergonha e ela vai te responder. E se não te responder, não tem problema, continua dando bom dia. Melhor ainda se der bom dia, Pai do Senhor, e seguir. Porque a gente acaba se deparando em uma situação aonde as igrejas elas viram o clubinho da luta. A irmã que não gosta da outra porque a outra usa o vestido de tal cor, o irmão que não gosta do outro porque ele tomou o lugar dele na vaga da igreja que era dele. E aí a gente se depara com coisas idiotas, que muitas vezes são geradas por igrejas que estão sendo direcionadas apenas como palestras. Você chega lá numa palestra, não tem a presença de Deus, e as pessoas que vão lá vão só para assistir palestra, não tem transformação de vida. E eu não vou falar que é só a igreja grande, não, porque a igreja pequena também tem isso. E às vezes são as piores. Porque tem a patotinha, a panelinha. E aí às vezes a irmã do lado, ela está precisando simplesmente de um abraço. Porque ela está indo na igreja para poder tentar salvar o marido, e enquanto ela está na igreja, ou está se entupindo de droga ou de bebida. Só que o meu egoísmo, as minhas patotinhas, elas não deixam isso acontecer. Eu não consigo enxergar amor na outra pessoa. A verdade é que eu não consigo enxergar amor. Porque o ódio e a vontade de proteger meu território é tão grande que isso me cega. E eu não consigo olhar para outra pessoa e ver que talvez aquela outra pessoa ela está precisando de um apoio, está precisando de uma oração, uma ajuda. Às vezes a igreja ela está sendo o último refúgio que essa pessoa está indo. E chega lá, ela é destratada. Chega lá, ela é abandonada, deixada de lado. E aí é quando a gente se depara com esse monte de pessoas na prostituição, porque pessoas que ficam postando foto da bunda na internet para poder ganhar like, está se prostituindo. Porque a definição de prostituição é você promover algo com interesse de ganhar algo, promover algo sexual com interesse de ganhar alguma coisa. E aí você tem um monte de meninas na prostituição, um monte de meninos nas drogas, um monte de pai de família se perdendo, um monte de mãe de família se perdendo, porque quando chega na igreja, a comunhão ela não existe. Ela existe a exclusão, a comunhão. E aí, quando isso acontece, você gera uma barreira na vida daquela pessoa. Porque independente de qual igreja que você seja, você vai chegar nela, ela já vai logo associar, não, esse cara é da igreja, e ela já vai associar aquela situação que ela passou, aquela igreja que ela passou, e aí ela vai querer se afastar. E aí para você conseguir trazer essa pessoa para a presença de Deus,
Para Deus nada é impossível, mas nós vamos ter uma dificuldade. Nós teremos dificuldade. Para Deus não, Deus nada é impossível. Só que é muito mais fácil eu não ter comunhão. É muito mais fácil eu manter somente as pessoas que eu conheço. E aí eu mantenho somente as pessoas que eu conheço, aí fica naquele ciclo ali de amizade e as pessoas acabam esquecendo que a igreja é o hospital de Deus. E uma coisa que eu aprendi tem umas 2 ou 3 semanas é que é um hospital de guerra, não é um hospital de bairro não. As pessoas vêm para cá para melhorar e voltar para o campo de batalha. E a igreja não é o hospital de Deus. E aí a gente se depara com essa comunidade que se diz cristã evangélica, afastando as pessoas. E aí nós temos, porque você tem o cabelo muito comprido, porque se você não cortar o cabelo desse jeito, você não vai para o céu, você não pode participar. Se você usar calça jeans, você não pode participar do culto. Se você cortar a unha desse jeito aqui, você não pode participar do culto. E você isso, aquilo, você não vai ter oportunidade por causa disso, por causa daquilo outro. E aí a igreja ela foca mais na doutrina, no regimento interno, do que na palavra de Deus, do que no estatuto. O que interessa é aquilo que eles acham que é o certo. E aí você não trata a pessoa, e aí você não cuida, e aí você afasta a pessoa se adoece, e aí, por exemplo, quando nós vamos fazer algum tipo de ação social, a gente encontra um monte de morador de rua e conhece a Bíblia de cada um. E eu já vi morador de rua dar banho em gente cristã, de Bíblia. E aí você pergunta, esse cara vai entrar a Bíblia na rua? Não. Estou lá na igreja. Só que infelizmente, não vou falar que é 100% isso, mas muitas vezes a pessoa foi deixada de lado. Por quê? É muito mais importante a placa da igreja, é muito mais importante a tradição do que a comunhão. Em Filipenses 4, 2, 3, nós temos Paulo escrevendo: rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor, e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da Bíblia. Evódia e Síntique estavam se matando. Paulo rogo a Evódia e Síntique. Estavam se matando. Em outro momento, Paulo vai em direção a Pedro e bate de frente com ele. Qual é a diferença entre Paulo chamar a atenção de Evódia e Síntique e o próprio Paulo ir para frente de Pedro, bater de frente com ele? A diferença está, porque Pedro e Paulo, eles discutiram ideias. Eles discutiram somente aquilo que está no âmbito intelectual.
A ideia aqui é Bode City, as coisas estavam partindo para um outro caminho, totalmente diferente. Estava em ponto emocional. E é aí que nós aprendemos o quê? Que nós precisamos ter comunhão. Quer dizer que eu tenho que concordar com tudo que o irmão está dizendo? Não, mas escuta ideias. Não leve o coração, não seja igual a Bode City. Discuta aquilo que você acredita, aquilo que você conhece. Isso. Não discuta a pessoa. E para a gente poder finalizar, um outro tópico que nós cristãos temos que trabalhar: a dificuldade comunal. 2 Coríntios 12, 7 a 9. E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na cara, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Esse texto aqui, todo mundo já conhece, né? A galera fala que é o espinho da carne de Paulo, e a galera tenta decifrar qual é esse espinho. Mas o que eu quero trazer aqui é um não. Paulo, ele foi um dos maiores evangelistas, missionário de Deus. Paulo, ele pregou, ele escreveu grande parte do Novo Testamento. E muitas das coisas que nós praticamos hoje são coisas que nós vemos em cartas, onde ele orientava as igrejas de Corinto, Filipenses. E esse camarada, ele tinha um espinho na carne, não sei qual era, mas ele tinha um espinho na carne, ao qual ele orou para Deus 3 vezes, para poder se retirar. E a resposta para ele foi: a minha graça te basta. A pergunta é: eu estou preparado para o não? Eu estou pronto para poder pedir a Deus algo e Deus responder não? Esse aqui é uma das principais dificuldades que o cristão tem, em receber não. Deus, ele é sempre bom, Deus, ele me dá tudo, Deus é isso, Deus é aquilo, até o momento que Deus diz não. Outro exemplo, que a gente já falou bastante sobre ele, é lá em 2 Samuel, quando Davi tem o filho dele, com Betseba, que ele pega Betseba para poder ter relações com ela. Betseba era casada, e aí, como castigo, ele recebe a profecia de que o filho dele iria ser morto. Deus falou: o seu filho vai ser morto, por causa da sua transgressão. E aí Davi vai, ora, ajoelha, fica lá no templo, se veste de pano de saco, põe a boca no pó, se humilha, não faz jejua. E aí a criança morre. E nesses
basta. Paulo, ele recebe essa mensagem de Deus, a minha graça te basta. Davi, quando ele escuta que a criança morreu, ele se levanta e vai embora tranquilo. Porque ele sabe que aquilo foi consequência da atitude dele e que mesmo assim Deus te perdoava. E a gente tem que aprender com esses dois exemplos que muitas vezes o não ele vai fazer presente na nossa vida. Muitas vezes o não ele vai estar aqui no nosso dia a dia. Às vezes nós pensamos que nós somos uma coisa e que nós não somos, que nós não temos capacidade para ser. Às vezes nós pensamos em fazer alguma coisa que não é do agrado de Deus, é do meu agrado. Eu crio toda uma teoria na minha cabeça de que aquilo é de Deus e não é de Deus. E aí, infelizmente, a gente se depara com o quê? É muito mais fácil fazer o quê? É muito mais fácil dilubriar, é muito mais fácil mentir, é muito mais fácil eu falar, não, pode fazer isso aqui, faz esse procedimento religioso que vai dar certo. Não, você quer engravidar, irmã? Vem aqui, nós vamos orar por você, você vai. É se Deus quiser, se Ele permitir. Tudo depende dele. A oração, ela tem que ser se Deus quiser. E aí tem gente que dá curso agora, até para poder fazer oração. A oração tem que ser definindo o que Deus tem que fazer. Não, Deus, você vai fazer isso porque eu estou determinando. Tá? É se Deus quiser. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Se for da vontade de Deus, eu vou viver até os 100 anos. Se não for, não vou. Se for da vontade de Deus, as coisas vão acontecer de forma positiva para mim. Se não for, beleza. E aí com o próprio Paulo a gente aprende que ele aprendeu a viver tendo boas coisas, tendo coisas ruins, bons momentos, maus momentos. E se a gente pega para poder ler a história de Paulo, o cara só tomou a paga. O cara só tomou a paga. E foi um dos maiores missionários que nós temos aqui na Bíblia. Então nós temos que aprender isso. O não ele faz parte, o não ele está presente. Para quem é pai, para quem é mãe, sabe que o não ele é educativo. O não é pedagógico. E assim é também com Deus. O pastor falou semana passada de Jonas. O não é educativo. Pega a história de Jonas, não vai não. Bom. Então a gente tem que aprender isso. O não, ele faz parte. E para ensinar a gente de forma mais clara ainda, nós vamos em Mateus 26, 39. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Quem está falando isso aqui é Jesus, o Getsemane. É Jesus nos ensinando. Não, ele faz parte. Imagina se Deus passa esse cálice dele. Possivelmente nós nem estaríamos aqui hoje. O não ele faz parte. E para a gente poder finalizar o nosso culto hoje, gostaria de ler um versículo que se encontra no livro de Salmos,
46, versículo 1, diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse texto, esse versículo, é para a gente poder guardar em nossos corações. Deus, Ele é o nosso refúgio. Nós temos que direcionar nossas vidas em Deus, porque nós vamos passar por dificuldades. As dificuldades, elas vão estar presentes. As dificuldades, muitas vezes, elas são mascaradas, né? E a gente precisa entender, independente de qualquer coisa, independente do sim, independente do não, independente de qualquer situação, Deus, Ele tem que ser meu. Para eu poder passar por qualquer problema, Deus, Ele tem que ser o meu refúgio. Independente se eu sei tocar bem o violão, se eu sou um bom cantor ou não, se eu prego bem ou não, Deus, Ele é o meu refúgio. Vai existir dificuldade, a dificuldade ela vai vir. Vai chegar um momento que a gente vai se deparar e falar: cara, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Mas tudo é para engrandecer o nome do Senhor. No final, vai valer a pena. Então, que a gente possa estar refletindo sobre isso, refletindo, entendendo que as dificuldades elas existem.